Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar em breve a nossa terceira live da série Plenamente. Nós vamos tratar a respeito de ansiedade, que é o mal do século, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser edificadas e nós vamos fluir por esse assunto, né? Sobre ansiedade. Edgley Lacerda já está aqui com a gente. Edgley Lacerda, seja muito bem-vindo. Que alegria poder receber você no canal do Ei Viva. Muito bem-vindo. Oi, Márcia, tudo bom? Como é que você está? Tudo bem, tudo certo. E por aí, como estão as coisas? Tudo bem? Graças a Deus. Eu quero logo deixar uma saudação, me sinto muito honrado por estar aqui com você. Você e sua família são importantes na minha história, na minha vida. A gente se encontrou numa situação assim, digamos, profissional, vamos dizer assim, Sim, mas eu sim, creio que um vínculo foi criado aí é verdade. nesse encontro, né? E você, seu marido, a sua família são muito importantes assim no meu coração. Tem um lugar muito especial no meu coração. Eita, coisa boa. E no nosso coração também, eu estava conversando com o Rodrigo, né? A felicidade de poder contar não só com um parceiro, né, de ministério, mas também com um amigo, né? Que a gente às vezes acha que a amizade ela precisa de muito tempo para se estabelecer, mas como você mesmo disse, uma conexão uma vez feita, né, no espírito mesmo, a gente já se sente amigo, né? Apesar da distância. Para quem não sabe, ele vai se apresentar um pouquinho, mas Edgley, ele é lá de Recife. Nós estamos aqui em Guaratinguetá e graças a Deus pela internet que faz tudo ficar mais próximo, né? E ficar mais conectado, não é verdade? É verdade. E a gente vê nessa jornada, né? Nessa jornada da vida, eu acredito que a gente é presenteado, né? Com parcerias e com amizades. Eu acho que é um grande presente aí que a gente É verdade. conheceu. Todo o pessoal de Guaratinguetá, todo o pessoal lá são sensacionais. A gente tem muitas saudades e com certeza eu vou dar uma passadinha aí de novo. Vem assim, vem assim. O nosso convite continua de pé, viu? Para recebê-lo aqui. E a gente está muito feliz quando o Senhor deu essa direção, né, para que a gente fizesse essa série sobre uma mente plena, né, sobre o plenamente, e veio o desejo de falar a respeito de ansiedade, né, a gente ainda estava em dúvida entre dois temas, na hora o Senhor me lembrou a respeito de você e o Rodrigo falou, manda mensagem para ele, eu tenho certeza que ele vai te ajudar nesse projeto, e o Ei Viva ele é um projeto muito novo, né? Como nós já conversamos, ele é um recém-nascido, tem 2 meses praticamente, e a intenção desse projeto é ajudar todas as pessoas a lidarem com a sua dor, né? Fazer com que elas possam encontrar um caminho, né? De recuperação, um caminho de vida plena, né? Para que ela fique bem no corpo, na alma, no espírito, e que ela possa usufruir de plenitude mesmo na vida dela, né? E a gente sabe que os índices, né, de um, vamos dizer assim, tem todo um processo, né, de questões emocionais que vão vindo e ele pode chegar até o suicídio e a gente Sim. tem essa causa, né, de poder diminuir os índices de suicídio e eu sempre falo nas lives que o que mais me deixou assim impactada é que no Brasil hoje tem uma média de 13 mil mortes por suicídio, né? De jovens entre 14 e 29 anos, principalmente. Mas o que mais me chamou a atenção é que 90% desses casos poderiam ser evitados. Né? Por isso, o nosso convite para as pessoas que estão nos assistindo, né? Somar com a gente nessa causa, somar com a gente nessa jornada, né? E compartilhar esses materiais, né? Que a gente tem produzido através das lives para todas as pessoas. E a gente está avançando, estamos com um canal no YouTube, as lives elas são produzidas no Instagram, depois vai para o YouTube para facilitar, né? Que as pessoas possam compartilhar. Então, já quero deixar aqui, você que está nos assistindo, você é convidado a entrar lá no YouTube, Ei Viva, com 2 Is, e se inscrever, compartilhar as mensagens
E antes que a gente possa iniciar, eu já quero dizer de novo, compartilha, chama seus amigos e familiares para eles entrarem aqui, porque eu tenho certeza que serão muito edificados. Vamos começar? Vamos sim, estamos prontos. Só Que coisa boa. por esse começo aí que você falou, eu acho muito interessante, porque a gente não tem noção, né, dos números de suicídio, né, que nós temos no Brasil, uma taxa assim absurdamente grande. Absurdo. E talvez só o fato de alguém conhecer alguém que já tirou a própria vida já é preocupante, né? Todo mundo que você fala, não conheci alguém, pode não ter ser íntimo, pode não ser da família. No meu caso, eu tenho um tio meu que tirou a própria vida. Então a gente percebe que todo mundo fala que conhece alguém, ou da família, ou conhecido, que tirou a própria vida. E quão alarmante é isso, né? De você, se todo mundo tem alguém, um conhecido que tirou a própria vida, a gente não faz noção de que é isso em termos de números, né? E eu também, outra coisa que eu gosto de falar sempre, eu não sou, e é bom a gente deixar bem estabelecido, eu sou médico, eu não sou psiquiatra, eu sou ortopedista, mas eu sou Uhum. entusiasta Coisa boa. da nossa mente, né? Então, Uhum. não o suficiente para enveredar na área e me tornar especialista, porque eu tenho em si um problema psiquiátrico, porque diz que todo mundo que gosta de operar tem um problema psiquiátrico em si. Eu tinha o desejo de operar, mas não de clinicar, então enveredei pela área de cirurgia. Mas eu sou um entusiasta da mente, né? E como a percepção de tudo que está ao nosso redor faz toda a diferença, né? A gente É tem verdade. conceitos do que seria, e idealizamos o que seria felicidade, né? Mas isso é uma idealização, são conceitos, são superficiais. A sociedade mais ou menos pode dizer, não, felicidade é você ser bem-sucedido, você ter uma profissão, você ganhar bem, fazer o que gosta, ter uma família, ter filhos, não ter problemas no casamento. Então, isso são idealizações que muita gente tem isso e nem por isso se identifica como uma pessoa feliz, né? Sim, Então, a percepção da felicidade, ela é individualizada, né? Ela é individualizada, cada um tem a sua percepção do que é bom e o que não é bom, e você nunca poderia criticar outra pessoa dizendo que ela não deveria estar passando por isso, porque ela tem tudo, né? verdade. Então, Verdade. esse para mim é um conceito inicial que deve fazer parte da sua vida. Nunca julgue as pessoas por aquilo que você acha que seria o suficiente para ser feliz, porque você não está passando o que ela está passando, nem sentindo o que É ela está verdade. sentindo. Então, nenhum sintoma ou área nessa área psicológica ele deve ser desprezado, mas considerado, né, e equalizado, digamos assim, naquilo que a gente tem como conceitos de normalidades, né? Existem alguns Sim, picos que vão sair daquele conceito que não necessariamente são patológicos, mas tem sim situações que você vai precisar de ajuda e para fechar o assunto talvez sobre suicídio nessa noite, suicídio não é a solução, né? Você tirar a sua isso. própria vida não vai resolver o problema, muito pelo É contrário. verdade. É verdade. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir aquele filme Vendedor dos Sonhos, né? Ele é um filme que ele tem um trecho que fala a respeito disso e quando a pessoa ela tenta se matar e aparece, né, o vendedor de sonhos, ele diz, né? E para o suicida, o que você vende? Ele diz, eu vendo a vírgula, para que você possa continuar escrevendo a sua história, né? Então, a solução Isso. nunca é um ponto final, mas a gente está aqui também para ajudar a colocar uma vírgula e fazer com que as pessoas tenham ânimo, tenham força para poder continuar. Não é verdade? Eu quero só dizer que eu vou desativar os comentários. Eu Ah, prefiro, Edgley, pelo seguinte, porque as pessoas às vezes ficam tão entusiasmadas em escrever que elas não prestam mais atenção, né? é E verdade. também para que a gente possa fluir aqui nos assuntos. E se você tiver dúvida, tem uma caixinha aí de dúvidas, você pode mandar, que eu tenho pessoas aqui me ajudando, que elas vão mandar aqui as perguntas para nós. O Eu Rodrigo tá aí queria com até. você? Ele não está aqui, mas ele está chegando. Eu estou com a Thaís Oliveira, que é a pessoa que sempre me apoia aqui nas lives, né? E o Rodrigo está logo ali, mas ele já está chegando aqui.
Tá bom. Edgley, em 2018, só para eu dar uma introdução assim no assunto, e aí você vai fluir no assunto, né? A gente vai utilizar todo o seu conhecimento médico agora, né? Da Vamos lá. medicina. Em 2018, eu sempre acompanho as estatísticas, porque eu também, como psicóloga, acabo falando bastante a respeito desse assunto. Então, em 2018, eu tinha uma estatística da Organização Mundial de Saúde que o Brasil ele era considerado o país mais ansioso e estressado da América Latina. Mas já no segundo semestre de 2019, nós vimos um novo indicador da Organização Mundial de Saúde dizendo que no Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. E isso me chamou a atenção. Eu falei, crescemos assim, com uma velocidade muito grande, né? São 18,6 milhões de brasileiros, ou seja, 9,3% da população, não escolhendo idade, crianças, jovens, adultos, idosos, né? Então, é um assunto relevante, nós precisamos falar a respeito disso, ainda mais nesse período de pandemia, né? Com certeza. A gente vive uma questão típica, né, na nossa nação, que a gente vive uma transição, né? Se você pensar o que era o Brasil, não vamos dizer que a gente viveu o Brasil há 30 anos atrás, porque a gente começa a entregar as nossas idades, né? Deixa Mas para lá essa o que a parte. gente estuda do que era o Brasil há 30 anos Isso. Que a gente, atrás, o que eu verdade. ouvia falar do meu avô, É. ele falando comigo, a gente vê uma transformação em termos de sociedade que, sim, acompanha o mundo, né, em termos de transformação. Não estou falando só de transformação tecnológica ou de acesso de informação, mas a própria sociedade brasileira. Ele sai de uma sociedade na década de 80, na década de 90, completamente atrasada e longe, dispersa do que era o mundo em si. E quando a gente fala o mundo, a gente fala o mundo evoluído, né? A gente pensa Estados Unidos e Europa, e mergulhamos numa aceleração, num processo de transformação absurdo, né, de grande. Hoje a gente vive metrópoles como São Paulo, né, com um nível de desenvolvimento altíssimo, de competitividade altíssimo, com exigências altíssimas de mercado de trabalho, de sociedade, né? E isso foi bastante acelerado e pegou uma turma que meio que está à mercê dessa transformação, né? Os meninos que estão vindo agora, talvez os nossos filhos, eles já nascem nesse processo acelerado. E às vezes eu olho para as meninas, eu tenho gêmeas de 8 anos, eu olho, e agora na pandemia, mais do que nunca, estou acompanhando elas na Uhum. questão da escola, embora que seja uma coisa que a gente sempre faz naturalmente, mas agora eu assisto Sim. a aula com elas, né? É. Então, as aulas online, e elas começam a aprender coisas que, quando eu tento lembrar, na minha época, quando eu tinha 8 anos de idade, eu sequer passava perto desses assuntos, né? É verdade. Conceitos estruturadíssimos, assim. O meu filho, com 12, ele paga filosofia, e filosofia com 12 anos, Márcia. Assim, a gente olha e diz, caramba, como é que pode? E, se eu não me engano, é o próprio Cury, né, que fala sobre o que é que uma criança de 5 anos hoje, o nível de informação que uma criança de 5 anos está exposta hoje, ela é maior do que um rei da Idade Média ou um rei de Roma teria acesso na sua vida inteira, né? Sim. Então, é um processo de mudança que toda uma geração está sofrendo. É como se a gente estivesse dentro da máquina de lavar, né? Já na fase de Verdade. centrifugação, né? Então, a gente Verdade. está aquela intensidade, aquelas mudanças. Tudo que é hoje não é amanhã. A tecnologia hoje que está fazendo tanto sucesso na pandemia, essas lives, amanhã, do próximo ano, como é que isso não vai estar? Então, as É verdade. expectativas de aceleração, elas são absurdamente grandes, e essa fase, essa geração que está passando por essa fase, ela está sujeita mais às incertezas e o que é aquilo que vai acontecer, e de ficar velho. Hoje a gente está com os nossos 40 e poucos anos, nos achando velhos, assim, quando a gente se compara com. É e, verdade.
E estamos o quê? No auge do que seria a nossa vida produtiva, sim, mas já com a expectativa de passar o prazo, de ficar vencido e de ser substituído, porque esse é o conceito mais novo, né? Tudo fica velho muito rápido, né? é verdade. E velho não é mais aquele velho que a gente tinha o conceito de antigamente. E eu não gosto de falar dos antigamente. Eu não estou dizendo que lá atrás era melhor. Eu estou dizendo só que a gente precisa se adaptar a novos conceitos e se posicionar dentro desses novos conceitos naquilo que se espera da gente. O conceito de velho hoje, nesse sentido tecnológico, é que não presta mais, porque o novo é mais veloz, mais rápido, mais Sim, potente, com mais sim, espaço, com mais sim. definição e com a câmera melhor. É verdade. Com a câmera de mais megapixels. É que ainda se fala nisso, né? Não, Então, a gente sempre fica com aquele medo de vencer, encontrar o nosso prazo de validade vencido, né? E ser substituído, e que isso não é uma realidade. Quando a gente vai ver nas culturas evoluídas, né, que já passaram por esse processo da gente, e também quando eu falo evoluída, eu não estou falando que é melhor, porque aí é só o processo de transformações que elas já passaram, mas dentro das sociedades elas têm grandes problemas e grandes coisas que precisam ser resolvidas, mas quando a gente vai ver por essas culturas que já passaram por essa transformação, eles já aposentaram esse conceito que velho não presta, que tem prazo de validade, que gente pode ser substituída, né? Você já começa a ver que sim, existe um amadurecimento e uma tentativa de mudança dentro do conceito da sociedade e valorização daquilo que é sábio, daquilo que é maduro, daquilo que aprendeu com o tempo, que coisas que a gente não aprende no livro ou no conceito teórico ou no Google, sim, né? A gente só vai sim. aprender vivendo. E como que a gente pode identificar até onde esse desejo de estar sempre acompanhando, esse desejo dessa, vamos dizer assim, essa corrida interna, né? Até quando isso é algo saudável e quando isso passa a ser algo que traz prejuízo para uma saúde mental, se tornando as crises de fato de ansiedade. A quantidade ela é individualizada, né? Você vai ter Sim, pessoas que vão ter os seus times completamente diferentes, né? sim. Uhum. Você vê isso no micro, né? Dentro da sua casa, você, nos seus filhos, você identifica o acelerado, o calminho, o tranquilo, Sim, sim, o sim. que, o que é para O que ontem, o lida que dá bem com a para pressão, né? O que com um pouco mais de pressão já se já desestabiliza, né? e precisa de um tempo mais para se adaptar com aquela ideia e para Sim, desenvolver aquilo ali. Então, eu sim, acredito que a primeira ideia é que você precisa individualizar. Você não pode usar da mesmo peso e a mesma medida para todo mundo. sim, Você precisa conhecer o seu ritmo, né? Então, o quanto você vai, o quanto é muito, vai depender de quem você é, né? E não é pouco para todo mundo, não é muito para todo mundo, mas dentro daquilo que você, da sua personalidade, de quem você é e como você lida com aquilo tudo, você precisa individualizar o quanto é suficiente para você. O segundo conceito é que nunca é demais crescer e evoluir. Não chega um tempo que a gente para e desiste e vamos deixar para lá e agora vem para o outro. Não, sempre você pode crescer, sempre você pode evoluir, só que você precisa administrar ou incluir o conceito de estações. O conceito de estações é importante, né? A gente é sim, criado para viver no tempo, na estação. A estação e o tempo é criacionista. Se você for olhar num princípio bíblico, Deus na criação ele já determina dia e noite para nos servir de tempos e estações, para que a gente possa viver sempre renovando. Sempre a gente precisa de um começo e de um fim e de um recomeço. é verdade. Se você pensar direito, a nossa Sim, vida é baseada nisso, é pautada nisso. O nosso dia começa, o nosso dia acaba. Né? A sim, hora começa, a hora acaba. O nosso ano começa, o nosso ano acaba. A gente começa um livro, a gente termina um livro. Então a gente sempre precisa desse começo, do desenvolvimento, do fim e do recomeço. Qual é o próximo desafio? Qual é a próxima coisa que eu vou? Nunca a gente chega no final, realmente. O que a gente precisa identificar são os tempos e as estações. Então, a gente vai até chegar ao nosso limite
individualizado, e quando nós chegamos, nós precisamos recomeçar. Nós precisamos estabelecer, pronto, cheguei até aqui, pronto, vamos começar de novo, vamos estabelecer o descanso, para depois a gente começar e continuar. E essas estações, ela pode estar num sentido macro, de uma história inteira cheia de estações nela, ou de coisas que a gente só vai viver um tempo em uma estação e vai fazer parte da gente e vai ficar ali para trás, né? E a gente precisa ir em frente, e a gente precisa continuar, e a gente precisa superar, né? E não querer ficar amarrado ou agarrado numa estação que já acabou e não volta mais, mas não deixou de fazer parte de você. Não deixou de fazer parte da história. Cada coisa que você viveu, seja boa ou seja ruim, ela faz parte de você agora e faz parte de quem você é. E quando você começa a se identificar, você pode até selecionar aquilo que deve permanecer na mesa de decisões e daquilo que você pode deixar de lado e fazer só parte do conselho distante, né? Então, você lidar com aqueles sentimentos que merecem estar na mesa que toma as decisões, né? Aquele que vai bater o martelo, e quem faz parte só do conselho. Olha, você foi experiência, você fica aqui como conselho, mas quem vai tomar as decisões são essas experiências, ou são esses sentimentos que são proativos, que vão me levar para adiante, que vão me fazer continuar, né? Então, esses princípios, eles são necessários para a gente saber até onde a gente pode ir, quando a gente deve parar um pouco, quando a gente deve recomeçar e continuar crescendo sempre. Crescimento sempre. Hoje a gente sempre é melhor do que a gente era ontem. Ou deveria ser. Muito bom, isso mesmo. E eu queria que você falasse um pouquinho agora, entrando já mesmo na parte da ansiedade mesmo, das crises de ansiedade, síndrome do pânico e todas essas que estão hoje tão em voga, né? Como tratar, quais são os sintomas, como identificar, até que ponto, a questão do medicamento, entra um pouquinho nisso daí para a gente poder fluir nessa área. O que primeiro a gente precisa identificar o que é o que, né? Porque vamos dar nome aos bois, né? Se a gente for ver nome na internet, se eu abrir o do Google da vida, gente, eu não tenho problema com o Google. O Google é uma benção. Você não sabe quanto ele nos ajuda no nosso dia a dia, até como médicos mesmo, na nossa prática clínica. Tem vezes que a gente não consegue guardar as doses dos remédios todinho, e antes a gente tinha que abrir um livro desse tamanho para ver qual era a dose. Hoje a gente abre o celular, bota o nome do remédio, vê lá as miligramas que ele tem. Essa miligramas, eu quero essa posologia, quero fazer desse jeito. Então o Google é uma benção, ele é uma ferramenta poderosa e muito boa, que muita gente demoniza, né? Diz, do Google, você vai ficar doido. Não, se você mal utilizar qualquer ferramenta, ela vai ser em prejuízo para você. Se eu pegar um martelo e não bater no prego e bater no meu dedo, ele vai me prejudicar. Isso faz do martelo ruim? Não faz. Mas se você pesquisar no Google a respeito disso, vai ter muita coisa lá dentro que não necessariamente tem comprovação científica de ser ou não ser. Primeiro conceito que você precisa entender é que a ansiedade não é doença. Né? Olha aí. Né? Vamos quebrar as bolachinhas hoje, então, né? Esse é o primeiro conceito. A ansiedade é um sentimento. Isso. Né? É um sentimento. Há uma percepção que eu tenho quando algo me afronta. Então, quando eu estou numa situação de estresse, ou numa situação de afronta, ou numa situação que levanta, que me desafia, gera dentro de mim uma percepção de ansiedade. E essa percepção, ela é mediada por uma resposta química do meu corpo. Essa resposta química é uma resposta natural, é conhecido como a fuga ou luta. Você já ouviu falar disso, obviamente, né, Márcia? Mas, assim, dentro do contexto, se você nunca escutou falar sobre isso, existe um mecanismo nosso que é bem básico, bem padrão, não passa pelo nível de consciência, ele fica apenas como uma resposta automática, é quase como um reflexo do nosso sistema nervoso, que quando ele identifica uma situação de risco que vai colocar a sua vida em risco, ele vai liberar aquilo que você precisa para você fugir ou para você lutar. Então, ele prepara você numa resposta automática para você se defender e você sobreviver. São em situações de
de claro risco. Vamos dizer assim, eu gosto de dar esse exemplo, e eu acho que você já escutou esse exemplo. Digamos que um leão entra numa sala, né? E você olha para aquele leão e diz, pronto, morri, e agora? Quando você vê aquele perigo entrando na sala, você vai automaticamente liberar dentro de você uma resposta que vai fazer com que você fique mais eficiente para tomar uma decisão que vai salvar a sua vida. Então, essa resposta, ela vai liberar em você uma descarga de adrenalina. E é por isso que quando você tem um susto, você gela a mão, você foca somente em alguma coisa, seu coração acelera e você fica com uma força descomunal. Quem nunca, quando criança, não encontrou um cachorro subiu numa árvore num pulo só e não sabe como é que subiu lá? Né? É verdade. Aquelas rompantes de uma força quase sobre-humana que vem sobre você para você se resolver. E isso é uma resposta natural do nosso corpo que perdeu um pouco o sentido no termos de civilização ou de vida urbana. A gente não está exposto a tantos riscos assim e a gente começa a ter essa mesma reação em outras situações que não deveria gerar esse tipo de reação, só que a gente usa em nosso benefício. Por quê? Porque essa resposta com a adrenalina nos torna mais eficientes. E quando vem pressão, quando vem uma situação que, por exemplo, ninguém tem medo mais de leão, porque a gente só vê leão no zoológico, aqueles bichos magros, É verdade. né? Ou na televisão. Aí o que é que acontece? E isso eu quero voltar a falar, né? Por que você não tem mais medo do leão? Segura isso aqui e me lembra que precisa, isso é importante. Tá, Mas hoje o medo é de perder o emprego. Quem quer perder o emprego? Desculpa, gente, vocês estão vendo aí de São Paulo. Fique em paz. Flua. E vocês vão escutar um pernambuquês misturado com paraibês. Eu sou um paraibano radicado em Pernambuco. Então, tu imagina como é que não vai dar esse sotaque. Caiu aqui o fone. Vou retornar ele aqui. Vocês estão ouvindo bem? Sim, ouvindo. Então, imagina quando o chefe lhe chama para a sala num negócio que não está programado. Você não tinha aquela reunião programada, na hora que você chega já tem um recado para você, ou de alguém na sua mesa, o chefe te espera na sala. E esse é um perigo do nosso tempo moderno, né? Então, ali vai estar aquela descarga de adrenalina em você e você vai ficar altamente eficiente naquilo ali que você vai. Na conversa com o chefe, você vai ser absurdamente incisivo, dizendo, assim, chefe, a resposta é essa. Então, são coisas modernas e a gente usa esse mecanismo para ficar mais eficiente no que a gente faz. Só que é tempo de curvas, né? A gente está falando muito de curvas nessa época de pandemia. A curva que é feita da eficiência por causa da adrenalina, ela tem um pico, ela tem um limite. Realmente, você fica mais eficiente. Realmente, a sua performance aumenta quando você é submetido a uma pressão, quando você é submetido a um estresse. Se você fica mais eficiente, aumenta a performance até chegar num pico. E quando você esgota a sua capacidade de processar aquela adrenalina, a eficiência se perde e você começa a decair. E essa curva de queda, ela é mais acentuada do que a curva de ganho. Então você decai rapidamente e pode chegar a uma síndrome que a gente conhece como burnout, que é quando você tem um passamento, uma coisa ruim, você vai parar no hospital com a certeza que vai morrer, mas nada mais é do que o excesso que você cometeu no seu corpo. Então, lembra que eu falei que a gente não tem mais medo de leão? Sim. Porque o leão que a gente vê ou é o leão da televisão ou é o leão mago do zoológico, que não faz nada. Não é? Uhum. Por quê? De alguma maneira, você ensinou ao seu cérebro que aquele leão que está dentro da televisão, ele não é mais um perigo. Então, a sensação, ou a percepção, ou a liberação desse mecanismo, ele depende muito da minha percepção de perigo. E eu posso passar a trabalhar, ou a me trabalhar, e me ensinar que certas situações não são perigos reais. E com esse processo, que não é fácil, não é da noite para o dia que a gente consegue, mas com certeza é possível,
eu posso aprender a controlar essas situações de estresse que me levam à ansiedade. A ansiedade é uma percepção, quando você libera aquela adrenalina numa situação de risco, que vai a percepção psicológica daquilo que é natural. O corpo ele entende que aquilo ali gerou uma situação que você não sabe o que é que vai dar daquilo ali. E aquela ansiedade te leva, aquela percepção daquilo que está acontecendo com você, te leva em algumas situações até a você ficar meio incerto e não saber o que fazer, há um estado até de confusão, né? Sim. Então, mas é uma percepção, é um sentimento que ele vem de uma situação natural ligada no seu corpo. E o primeiro ensinamento que eu preciso que vocês entendam é que você pode se ensinar. Vocês podem se trabalhar a mudar a sua percepção. Lembra que é tudo individualizado. Sim. Todo mundo percebe as coisas de maneira diferente. Inclusive as percepções de dor. Vamos usar esse exemplo para você entender. Eu era totalmente sedentário. Totalmente sedentário. Até um momento da minha vida, sedentário, assim, de não subir um hall de escada, de esperar o elevador para subir um andar, né, de não andar para canto nenhum. Um determinado momento da minha vida, graças a uma grande influência que eu tenho na minha vida, me atentou, me levantou para essa ideia de trabalhar o meu corpo, começar a fazer atividade física, né? E isso também não é um processo fácil, é um processo que você constrói, né? Mas aconteceu, na minha vida aconteceu. Só que o sedentário, a minha percepção de dor era absurda. Você não conseguia furar meu dedo para saber qual era o sangue, porque eu achava aquilo absurdamente doloroso. Furar o dedo para fazer aquele negócio, para saber qual era o sangue. Eu passei anos na minha vida sem saber qual era o meu tipo sanguíneo, porque vai furar meu couro, meu corinho, eu só tenho ele. Não vai furar não, dói, não tem para que isso. E com a atividade física e a exposição a situações que puxavam do meu corpo, a minha percepção de dor, ela mudou. Hoje em dia eu dou o sangue. Ainda não gosto, vou ser sincero. A agulha tem que estar virada para o canto certo, para você, nunca para mim. Mas assim, eu não tenho mais aquela sensação dolorosa que tinha. Então, a dor mudou, é diferente a dor, o estímulo mudou, não, é o mesmo. Mas a minha percepção daquela dor, ela mudou por causa de um trabalhar. Sim. A percepção daquilo que é estressante, daquilo que é perigoso, daquilo que vai gerar pressão na sua vida, essa percepção ela pode ser trabalhada. A resposta não. A resposta da fuga, da luta, a resposta da descarga da adrenalina, toda vez que seu corpo entender que é uma situação perigosa, ele vai liberar. Mas até que ele perceba que aquela situação é perigosa, esse é onde eu posso trabalhar. Tá? Justamente não liberar o gatilho e eu não liberar aquela descarga de adrenalina. Eu posso ensinar ao meu corpo que aquilo ali não é uma situação real de perigo e que eu não preciso estar estressado ou ansioso com aquela situação, porque não é. Vai acontecer e a gente vai enfrentar e a gente vai conseguir passar, como várias coisas que a gente já conseguiu na nossa vida. Sim. E a gente sabe também que existem os casos onde as pessoas, eu não sei se eu faço a leitura certa, mas talvez porque elas ficam ancoradas na produção excessiva e por muito tempo dessa adrenalina, existe um esgotamento, né? Isso. E faz com que ela passe a entrar em crises e o corpo, né? A gente sabe de pessoas que têm N sintomas, né? A ansiedade ela pode gerar até mesmo uma convulsão, um desmaio, a pessoa sente falta de ar, a sensação de morte mesmo. É isso mesmo? É o esgotamento dessa... É quando chega ao burnout que você vai parar aqui no Nordeste, a gente chama de turica.
A pessoa teve uma turica Uma turica. e foi parar na emergência. A sensação é de morte. A gente não Sim, pode diminuir o que a pessoa está sentindo. É a sensação de sim, morte. A pessoa chega na emergência dizendo que está infartando, tem alguma coisa muito errada com ele, mas tudo é um esgotamento. Você chegou no sim. limite. E No eu gosto de limite. pensar que se você não parar o seu corpo e se você não parar uns tempos, o seu corpo vai parar você, né? Então, É é verdade. uma questão de escolha. Tudo na nossa vida é uma questão de escolha. Quando a gente vai fazer esse tipo de revisão de processo de vida mesmo, né? Porque eu entendo que quando você entra nisso, você tem uma coisa é certa, você pode ir para o lado do medicamento, né? E eu queria até que você falasse um pouco a respeito disso, né? As pessoas começam a tomar medicamento, e eu estava lendo uma matéria e um psiquiatra estava dizendo que existe um grande tabu das pessoas não quererem tomar remédio. E assim, é uma luta para ela começar a tomar remédio e depois ela diz que nunca mais quer deixar o remédio porque aquilo se tornou confortável, hein? Coloca numa zona de conforto, o remédio resolveu os problemas da vida dessa pessoa, né? Então, mas talvez seja necessário um início de medicamento, mas precisa de uma revisão de vida, né, Edgley? Assim, precisa rever tudo, rever rotina, rever alimentação, rever atividade física. Fala um pouco para a gente a respeito disso, até porque você, como médico, tem a percepção do médico-paciente, né? Você precisa, na realidade, viver, né? Esse é o conceito que eu gosto de colocar. Você precisa estabelecer vida e não girar em torno de algo somente. Uma das coisas que são preocupantes, Márcia, é que a adrenalina ela é viciante. Haja vista aqueles seres humanos que pulam de bungee jump, de paraquedas, que são coisas impensáveis para a minha pessoa, né? Inclusive, tem uma pergunta que fizeram para nós aqui, se essas pessoas que são viciadas em adrenalina são pessoas que têm uma tendência a crises de ansiedade com mais frequência, né? Na realidade, ele canalizou para outro lugar a adrenalina que ele fez. Ele não enfrenta a ansiedade, ele enfrenta um prazer enorme de sentir aquilo ali. Sim. Mas se ele for insistente, ele chega ao burnout igual a que a ansiedade pode fazer, né? Então, isso pode acontecer. Ele pode chegar a uma situação clínica de esgotamento também por excesso de adrenalina, né? Então, como a adrenalina é viciante, ela gera para nós um desejo de rodar em torno daquilo que nos desafia, né? Tem várias reações, e uma das reações é a pessoa continuar e dizer, ah, não, se o problema é porque eu trabalho demais, então é só parar de trabalhar. Mas tem gente que não consegue parar de trabalhar e continua indo e indo num ciclo vicioso que vai lhe afundando naquilo ali. E você precisa estabelecer que seu trabalho é muito importante. Você vai produzir é muito importante. E está passando algo, fazendo uma zoada louca ali na rua. Vocês estão escutando? Né? Não está dando para ouvir muito, não? É São João aqui Pode no Nordeste, continuar. gente. Desculpa, é lá fora, mas passou. Então, o seu trabalho é muito importante. Aquilo que você vai produzir é muito. Agora eu estou Agora, ouvindo. eu acho que é, Relaxa, vamos com é um barulho capa. mesmo, não tem Ele está problema. passando, ele está passando. E Tá é. certo. Então, o que você vai produzir é importante, o que você vai fazer é importante. Só que se você concentrar sua vida só para fazer aquilo, você não vai conseguir chegar ao fim e usufruir daquilo tão importante que você construiu. E outra coisa, aquilo que você está construindo pode ser mais rápido se você fizer menos. Esse conceito é absurdamente enlouquecedor para nós. Eu É, faço menos e produzo mais? Sim. Porque se você faz menos, às vezes você dá uma descansada, uma renovada, uma olhada com outro ar, e aquilo que talvez você não tivesse respondendo mais depois de 8 horas intensas em cima daquilo sem conseguir resolver, no outro dia, quando você chega, diz, uau, tá aqui, como é que eu não vi ganha isso antes? velocidade, Ganha é verdade. velocidade. Então, Sim, você sim. se tornar mais efetivo porque você resolveu entender, não é resolveu, entendeu. Você precisa se entender, você precisa se compreender, você precisa ver que aquilo não é normal. Essa ciranda desgraçada que coloca você dentro de girar, girar e rodar. É a famosa síndrome de correr atrás do rabo, né?
não vai para sim, canto nenhum, gasta toda a sua energia, nunca vai pegar o rabo, né? E nunca vai e vai ficar altamente esgotado. Então, dá aquela melhorada na cabeça e as coisas vão acontecer de maneira diferente. O vício de viver dessas coisas é porque você ainda não provou outras coisas que consigam equilibrar aquilo que você está passando, né? Comece a se abrir para novas experiências. Eu gosto de dizer que você ainda não experimentou tudo, né? Quando a gente fala dessa de atividade física, o cara diz, mas já fez tudo. Eu disse, impossível você já ter feito tudo de atividade física que existe no mundo. Gente, existe até crossfit. Crossfit, para quem é crossfiteiro, me desculpe. Eu tenho amigos que fazem crossfit, é a coisa mais ridícula da face terrestre, mas é altamente empolgante e a pessoa consegue, mas até quem faz diz é ridículo. Mas você se abre para uma novidade, experimente coisas novas, faça coisas novas, coloque coisas novas na sua vida, crie novos hábitos que vão lhe fazer bem e você vai ver mudanças na sua qualidade de vida que vão fazer toda a diferença verdade. para você viver. Viva! Viva! Eu gosto de dizer também a importância das pessoas poderem ter uma rotina. As pessoas muitas vezes elas ligam ao automático, né? E elas sobrevivem ao dia delas, né? Então, como é importante elas terem uma agenda, né? Mesmo que não seja uma agenda no papel, mas que ela tenha programado o que ela vai fazer para que ela consiga ter tempo para fazer as coisas. Porque a grande desculpa é eu não consigo porque eu não tenho tempo. Mas na realidade, às vezes é porque não prioriza, né? Sim. Porque não organiza. Então, quando você passa a ter uma agenda e você diz, eu tenho hora para acordar, eu não vou dormir até a hora que eu quiser, né? Claro que você tem aquele dia que você pode ir até um pouco mais, mas eu tenho uma hora para levantar, eu tenho um horário para fazer as minhas refeições, não vou deixar para comer só a hora que eu tiver fome, porque você precisa doutrinar o seu corpo. É você quem manda no teu corpo e não ao contrário disso, né? A importância da alimentação nos horários certos, de você incluir uma atividade física, de você ter uma missão todos os dias, algo que faz com que as pessoas possam resgatar o prazer pela vida, enxergar a beleza nas pequenas coisas. Como que isso é importante, né? Assim, para a gente poder conseguir realmente chegar no final do dia com aquela sensação de que eu ativei, eu gosto de dizer isso, né? Eu ativei lá do cérebro, né? Eu não fiquei do trabalho, mas eu pude também ter um momento de boas gargalhadas, eu pude também ter um momento, aquela sensação de fazer o bem para alguém, de me alimentar corretamente, a descarga toda hormonal que causa quando a gente faz um bom exercício físico, né? O como isso é saudável, porque se você se torna um refém do seu dia, as coisas passam e você não vive, essa que é a verdade, né? Você sobrevive ao seu dia. É verdade. E a gente busca sempre ser importante, né? De tudo que a gente fala, ser relevante. Todo mundo está em busca de ser relevante. Isso é É um verdade. desejo natural nosso. Ninguém quer ser mais um. Ninguém quer ser mais um pontinho dentro daquela estrutura. Você sempre busca a relevância. Mas você esquece que, independente do que você esteja fazendo, primordialmente, Deus te deu uma relevância absurda. Né? Deus disse assim: o dia tem 24 horas. E eu confio a você se auto-administrar nessas Uau. 24 horas. Ele diz Isso, assim, simples, ele não manda a gente acordar, ele não manda a gente dormir, ele não manda, Deus não está isso. mandando nada, ele diz, eu confio em você. Domina, né? Olha que responsabilidade É, que Deus nos dá, né? Ele nos estabelece um dia de 24 horas e diz, eu confio que você, em 24 horas, vai fazer tudo o que você precisa. E isso, tudo que nós precisamos faz parte, assim, tudo que precisamos é tudo isso que você falou. Estabelecermos, dentro dessas 24 horas, todas as nossas necessidades sendo supridas. Seja ela de descanso, seja ela de trabalho, seja ela de alimentação, seja ela de atividade isso, física, seja ela de lazer, seja ela o que isso. for, a gente é plenamente capaz, ou pelo menos confiaram na gente. Quem confiou na gente foi
cara, né? Foi ele que criou as coisas. E ele diz assim, olha, não vou dizer o que é que você vai fazer do seu dia, mas eu tenho certeza que você pode. Então, sua relevância começa com sua auto-administração. Você é tão relevante quanto você conseguir se administrar. E quando você se administra bem, você se encaixa bem em qualquer hierarquia, em qualquer estrutura, em qualquer lugar que você vá ser encaixado. Se você consegue se administrar bem, você vai se dar bem em todas as estruturas. Deus nos deu a nós para a gente consiga treinar e conseguir nos encaixar em toda estrutura. Toda estrutura você pode prosperar, crescer e ir bem se você se auto-administra bem. Muito bom. A gente falou bastante a respeito da prevenção, de como a gente pode ficar atento para não entrar, ou pelo menos para a gente, quando está iniciando, né, a gente poder ter esses sinais vermelhos, né? Eu já fui uma pessoa, eu fui muito workaholic na minha vida, eu era viciada em trabalho, eu tinha, assim, muita dificuldade de me desligar dos pensamentos, né? Hoje tem até um nome bonito, né? Síndrome do pensamento acelerado, e, né, SPA, e eu até queria, depois a gente teve algumas perguntas a respeito disso, né? Como parar os pensamentos, a velocidade dos pensamentos por conta desse mergulho mesmo, muitas vezes diário, né? Eu ia dormir pensando demais e eu acho que eu cochilava. A sensação que eu tinha era que eu cochilava e eu acordava e eu continuava raciocinando exatamente onde eu tinha parado e era uma coisa assim muito, muito maluca, né? Então você entra nesse looping e sair desse looping muitas vezes é difícil, né? Queria que você falasse um pouco disso. A gente teve muitas perguntas pedindo assim, como eu posso, o que eu posso fazer quando eu me deparar numa crise, né, burnout, né, essa crise de ansiedade, vamos dizer do popular, né, que as pessoas dizem popularmente, essa crise de ansiedade, quando eu estiver nessa crise do pânico e eu estiver sozinha, o que eu posso fazer ou o que as pessoas podem fazer para ajudar quando vê alguém entrando nessa crise, mesmo física, né? Sim. Se você puder já emendar na síndrome do pensamento acelerado, já emenda. Já vou. A síndrome do pensamento acelerado, ele não é uma entidade clínica em si, né? Ele não seria uma patologia em si, pelo menos ainda não reconhecida, ou pelo menos até então não tão estudado. Vamos colocar, ele é mais um sintoma. Ele é um sintoma que faz parte do transtorno de ansiedade generalizada e da síndrome do pânico e da depressão. Ele está sempre por ali em várias entidades, sim, doenças psiquiátricas, que são entidades que têm tratamento que deve ser seguido. Então, ele é um sintoma que está por ali girando em todos os cantos e alguém decidiu, vamos ver melhor, vamos ver se isso não é uma síndrome em si e daqui a um tempo pode ser que ele seja realmente uma síndrome reconhecida, mas ainda não. Sim. Por enquanto é um sintoma, mas é uma coisa terrível. É uma coisa que você não consegue controlar. Você não controla meus pensamentos, isso é verdade. Você nunca vai controlar o que chega, mas o que você reproduz lá, você pode controlar sim. Isso é mentira. Então, não mentira sua, mentira de que querem lhe dizer, né? Isso, muito bom. Você não impede de chegar, mas você não precisa nutrir o que chegou. Muito pelo contrário, nada consegue ocupar dois lugares ao mesmo tempo, ok? Então, nenhum pensamento consegue ocupar um lugar de outro pensamento que está sendo. Se eu foco numa coisa, o outro pensamento que chegou, ele pode estar lá, mas eu estou focado em outra coisa. E aquele foco vai atrair a minha atenção. O cérebro pode até processar aquilo ali, mas eu não percebo que ele está lá. Certo? Então, o pensamento acelerado, ele pode ser moldado e direcionado para pensar naquilo que é bom, né? A Bíblia fala que tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que tem boa fama, é isso que ocupe o seu pensamento. Então, de alguma maneira, o escrito bíblico já nos direciona a pensar que aquilo que eu penso está sobre o meu controle, sabe? Sobre a minha força. Então, chega um pensamento ruim, eu prontamente o substituo por um pensamento bom com a minha força e nutro esse pensamento bom e a gente vai-se embora desse pensamento. Outra coisa que a gente precisa pensar e falar é que sim,
existe transtorno, e o transtorno é diferente de uma crise. O transtorno da ansiedade é algo patológico e necessita tratamento. Ele precisa de acompanhamento. Não necessariamente que você vai tomar remédio, mas se tomar não tem problema nenhum, né? Mas que você, nem o remédio é a solução, nem o remédio é o problema. O remédio é uma ferramenta que você vai usar dentro de um processo que vai lhe tirar daquele transtorno. Então, o transtorno da ansiedade é quando você não tem motivo nenhum para você estar ansioso. Tá tudo bem e você começa com aquela coração acelerado, sudorese, aquele sentimento que vai morrer do nada. E o pior, Márcia, dá de manhã, de madrugada é o horário que mais dá. Você acorda com aquilo ali, não tem motivo para você estar com aquilo. Então você acorda no meio da noite com o coração acelerado, pensando que vai morrer e na realidade é um transtorno e ele pode sim ser tratado efetivamente e você se ver livre desse mal pelo resto da sua vida. Seja com medicamentos, seja com terapia, mas com certeza com a ajuda de profissionais gabaritados e que possam te direcionar no caminho certo para você lidar com essas coisas. O remédio, sim, pode vir e ele vai sim lhe ajudar, mas ele não é a solução. Ele não é o final da coisa. Ele é apenas o que ele sempre foi. Todo remédio sempre foi uma ferramenta para ajudar seu corpo a se curar. A nossa máquina é perfeita, foi criada perfeita. O nosso corpo é quem cura todas as coisas. E aquilo que a gente não consegue curar, o que o corpo não consegue curar, a gente é porque chegou o tempo da gente ir embora encontrar o Criador, porque remédio nenhum vai resolver a parada, não. Ele vai lhe ajudar, ele vai facilitar, ele vai lhe auxiliar nas suas funções normais serem restabelecidas pelo seu corpo. Muito bom. E como psicóloga eu também posso dizer, eu sempre falo isso nas lives, né? A terapia, ela é também uma ferramenta que vem para somar, que vem para agregar, né? Mas ela também não é a solução da coisa, né? Ela vai ajudar, ela tem o seu lugar, assim como o medicamento, né? E a gente conversando um pouquinho antes da live, né? Eu te mandei um áudio e eu queria que você pudesse fluir nesses últimos minutos, porque o Ei Viva, ele sempre traz essa proposta. Nós sabemos da importância de tratar a alma, de tratar as questões mentais, de dizer para as pessoas o que naturalmente a gente pode fazer, mas também é mostrar para elas um caminho sobremodo excelente. Eu tenho dito sempre dessa forma, né? Porque, como você disse, o medicamento ele não é a solução, ele é um instrumento, uma ferramenta, mas naturalmente a medicina, a psicologia, elas vão até um certo ponto, né? Elas caminham com você até um certo ponto. E tem algo que é fundamental que seja trabalhado, que é o lado espiritual. Comprovado cientificamente pela medicina a importância da espiritualidade, né, no tratamento de depressão, no tratamento de ansiedade, né? Existem pesquisas aí, um dia a gente pode até falar só a respeito disso, né? Mas eu quero dedicar esses últimos minutos para que a gente possa falar desse caminho e para todos vocês que estão nos assistindo, é um caminho que existe e nós queremos te convidar a conhecer esse caminho. E se você já conhece esse caminho, que você também possa se apegar em verdade na prática da palavra de Deus, que é o caminho que a gente quer falar agora. Pode fluir. Jesus, ele fala em Mateus, no capítulo 11, no verso 28, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Parecia que Jesus já conhecia, né, o que a gente estaria vivendo e de alguma maneira ele tinha uma percepção que a gente sem uma luz ou sem um caminho ou sem algo que nos direcione, a gente fica realmente meio perdido, né? Todo mundo está atrás de um mentor, todo mundo está atrás de um guia. E se você não busca no canto certo, você vai ser mentoreado ou ser guiado por pessoas erradas que vão te levar para caminhos que não necessariamente vão te fazer bem. Né? É engraçado você ver pessoas
fazendo mentoreamento ou consultoria sobre empresas que nunca conseguiram fundar empresa que fosse para canto nenhum, né? Então você olha assim, cara, como é que esse cara vai dar consultoria sobre algo que ele não conseguiu desenvolver na sua vida, né? Sim. Então, existe uma certa incerteza e uma possibilidade de frustração muito grande você seguir qualquer pessoa, né? E Jesus, ele veio para cá e estabeleceu algo diferenciado que nenhum outro poderia fazer isso. Ele diz assim, ó, vinde a mim que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviareis, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para a vossa alma, para o vosso entendimento, para os vossos sentimentos. E eu queria deixar só mais um texto, eu sei que o horário está avançado, em Hebreus, no capítulo 4, no verso 14, a gente diz assim, tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas em nossa semelhança, mas sem pecado. De alguma maneira, Jesus ele nos entende, porque ele desceu e resolveu viver como a gente vive, para que pudesse, de alguma maneira, ter uma conexão com os nossos sentimentos e com as dores que nós enfrentamos. Jesus, ele é o caminho, mas é o caminho que entende o que você está passando e que te oferece a solução e a resposta. Prazer enorme estar com Maravilhoso. você. Prazer enorme estar E eu, nessa noite aqui. Prazer enorme estar com vocês aí. muito bom, eu quero te agradecer muito. Quero rapidamente dizer que para você que está nos assistindo, se você tem o desejo de conhecer esse caminho, conhecer Jesus, nós teremos o maior prazer de ser canal para te apresentar. Entre em contato conosco através do perfil do Ei Viva, que a gente quer poder conversar com você e a gente quer poder te ajudar. Edgley, muito obrigada pela sua participação, a gente foi muito edificado e, enfim, conto com você sempre nessa parceria. E para você que está aí conectado, compartilha, essa live vai ficar salva no IGTV e depois, provavelmente amanhã, a gente vai estar salvando no YouTube, então nos ajude a divulgar o Ei Viva, ajude a fazer com que as pessoas conheçam o perfil lá no Instagram, no Facebook, e a gente só tem a agradecer. Ei, Márcio, um abraço para vocês, um abraço para Rodrigo. Amo demais vocês. Foi Obrigada. um prazer enorme estar aqui. Obrigado a todos por estarem assistindo. Espero que a gente possa ter contribuído com alguma coisa na sua vida. Contribuiu muito. Muito obrigada. Tchau, beijo. Até mais. Até mais.